Olá a você que está assistindo ao Radar Democrático. Hoje o Radar Democrático está aqui na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas. Esta universidade tem cerca de 21 mil alunos de graduação, cerca de 16 mil alunos de pós-graduação e cerca de 3 mil alunos do ensino médio técnico. O orçamento desta universidade, o orçamento anual, gira em torno de 3,5 bilhões de reais. Ou seja, esta universidade ela é maior do que muitas cidades brasileiras. A universidade está em processo de eleição para o seu futuro reitor ou reitora e o Radar está aqui para entrevistar estes candidatos. Hoje temos aqui conosco o professor Paulo César Montanher, o Cezinha, e o professor Fernando Coelho, professores aqui da universidade. Então, muito obrigado, professor Cezinha, e muito obrigado, professor Fernando, por ter aceitado esse convite do Radar para essas entrevistas. E vamos lá. Primeiramente, eu gostaria que vocês mesmos se apresentassem para quem está nos assistindo. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você, em companhia aqui do meu colega, professor Fernando Coelho. Nós estamos, desde 24 de janeiro deste ano, formalmente inscritos como candidatos ao pleito da reitoria que acontecerá na Unicamp entre os dias 11 e 12 de março deste ano, março agora, como primeiro turno, e na necessidade de um segundo turno teremos as datas de 25 e 26. É uma tradição que a universidade já faz desde o final dos anos 80, desde meados dos anos 80, e tem sido muito profícuo esse debate na universidade. Uhum. Eu vou me apresentar, mas só rapidamente, lembrando, a Unicamp é uma universidade que hoje ela tem 58 anos, está beirando 59 e logo ela faz 60 anos. Portanto, é uma universidade jovem, né, mas muito pujante, muito inovadora, e para nós, né, Fernando, tem sido um grande aprendizado esse momento. Uhum. Nos apresentando às pessoas que nos assistem no Radar Democrático, eu sou Paulo César Montanher, tenho 60 anos, 61 anos, eu fiz agora em novembro 61. Eu sou professor da Faculdade de Educação Física, uma escola próxima daqui onde estamos, desde 1988. Cheguei à Faculdade de Educação Física, então uma escola muito jovem, que havia muito por fazer na área de pesquisa, de ensino, de extensão, enfim, né? E nós temos então um programa de pós-graduação muito robusto hoje, temos um curso de graduação já desde a origem muito importante para a educação física brasileira e um excelente programa de extensão, e estamos muito inseridos na comunidade da universidade. Sou professor titular da Faculdade de Educação Física e nesse momento eu também represento a reitoria junto com o professor Fernando na gestão do professor Tom Zé, e de uma equipe muito, muito valiosa com quem nós trabalhamos nesta consulta, né, nesta eleição que você enunciou. Sou professor titular desde 2022 e tenho 25 anos de experiência administrativa, tendo passado pela coordenação de curso da minha faculdade, fui diretor da minha faculdade, fui também diretor da nossa fundação, a FUNCAMP, que é uma instituição de aproximadamente 5 mil profissionais, tem uma importância estratégica na universidade, e tenho 2 mandatos como chefe de gabinete nas gestões de 13 a 17 e de agora 21 a 25. Portanto, eu tenho uma carreira sólida acadêmica e também tenho uma carreira administrativa de grande profundidade. E uma honra disputar esse pleito e dividir com o professor Fernando Coelho. A honra também é minha, Cezinha. Então, as pessoas que estão nos vendo do Radar Democrático, meu nome é Fernando Coelho, eu sou candidato à Coordenadoria Geral da Universidade, que algumas pessoas também podem entender como vice-reitoria. Eu tenho 68 anos, eu sou professor titular do Instituto de Química, que também está próximo daqui,
Eu estou na universidade há 30 anos e nesses últimos tempos, esses 30 anos de atividade aqui na universidade, eu pude reunir uma série de experiências, não só acadêmicas, né, para o desenvolvimento da carreira acadêmica, como também experiências administrativas, experiências essas que aconteceram nos diferentes níveis da organização da universidade, começando pelo departamento, pela unidade, e depois também tive algumas experiências voltadas a grandes projetos institucionais, também uma participação intensa na Pró-Reitoria de Pesquisa como assessor na gestão de 2013 a 2017, isso. E atualmente eu sou pró-reitor de Extensão, Esporte e Cultura. Como pró-reitor de Extensão, Esporte e Cultura, a gente tem realmente trabalhado muito intensamente, sobretudo buscando aumentar a interação da comunidade, da universidade com a comunidade, aí pensando em comunidade em todos os seus níveis e todas as suas divisões. Então é mais ou menos isso aí que a gente teria para falar nesse primeiro momento. Professores, é muito comum quando a gente conversa com cidadãos de Campinas atribuírem à universidade ou reconhecerem a universidade como sendo o hospital de clínicas. E quando a gente conversa com cidadãos aqui de Barão Geraldo, eles falam que a Unicamp consegue conversar com várias partes do mundo, enfim, mas raramente consegue atravessar a rua para conversar com os cidadãos de Barão Geraldo. Então eu gostaria de saber de vocês, sendo gestores dessa universidade, qual que é a proposta que vocês têm em relação a isso? O que vocês pensam em relação a isso? Rogério, associar a Universidade de Campinas à área médica, para a gente é um grande orgulho, no sentido de que isso é realmente uma contribuição importante que a universidade faz para a comunidade. Mas a gente também sabe que a gente precisa avançar em outras áreas, exatamente porque a universidade é muito diversa. E essa diversidade a gente pode perfeitamente compartilhar esse nível de diversidade com toda a comunidade em outras categorias. Então, nos últimos 3 anos da atual gestão, então eu agora estou falando como membro da gestão e pró-reitor de Extensão, Esporte e Cultura, nós avançamos muito nessa área. Avançamos em Barão Geraldo, fazendo uma série de atividades de comemoração dos 70 anos de Barão Geraldo, que aconteceu no ano passado. Nós organizamos em conjunto com a Secretaria de Turismo e Cultura da cidade de Campinas, eventos de música na praça, que foram eventos muito interessantes. Nós hoje temos uma interação e uma conversa muito intensa com uma série de ambientes culturais que estão instalados em Barão Geraldo. Então isso, na verdade, é uma ação que a gente tem intensificado e vem intensificando. A gente não para só em Barão Geraldo, a gente também vai para a cidade. A gente pôde contar com a colaboração da Secretaria de Cultura e Turismo para a organização de vários eventos que vão desde eventos culturais, eventos esportivos, caminhadas, eventos que levam o público para teatro, enfim, uma série de coisas que a universidade pode fazer, eventos que envolvem, por exemplo, a população de terceira idade, se a gente pode dizer assim, eu me incluo nela. Então, tem uma série de atividades que a universidade tem feito e a gente, na verdade, sabe e tem buscado esse tipo de interação e como proposta para a nossa gestão é realmente dar continuidade a essas atividades e aumentar consideravelmente a participação da universidade na comunidade. Aí, quando eu estou falando comunidade, e isso já é uma ação que a gente vem desenvolvendo há algum tempo, eu estou falando comunidade da região de Campinas, de Barão Geraldo e da região metropolitana de Campinas, porque eu acho que essa interação, ela nos enriquece muito e isso faz com que a universidade fique ainda melhor. A gente tem também muitos trabalhos feitos com várias organizações sociais, muitos trabalhos feitos em desenvolvimento com projetos de extensão, com uma série de comunidades, assentamentos. Então essa é um direcionamento que a gente gostaria de dar, porque todo esse trabalho, ele na verdade enriquece a universidade e a partir daí nós conseguimos na verdade fazer atividades de ensino, pesquisa, isso pode virar tema para extensão, para pesquisa, então isso também qualifica as atividades fins da universidade. Completando, professor, nós estamos fazendo essa divisão para facilitar a compreensão daquilo que pensamos, não é? Mas esse diagnóstico seu é preciso. O nosso hospital, ele é um grande hospital. E ele é um hospital de referência na atenção terciária, nos grandes temas de complexidade da saúde. Então essa identidade, como diz o professor Coelho, é um orgulho para nós, né? Mas já há muitos anos que a Unicamp faz muitas coisas, né? Nós temos
cursos de formação de graduação bastante consagrados em diferentes áreas do conhecimento, né? Desde as áreas de humanidades, passando pelas tecnológicas, o campo da saúde, chegando ao campo das engenharias, enfim, né? Das exatas. Temos a formação de pesquisadores, de profissionais altamente qualificados para servir ao país, né? Tanto nos seus campos da pesquisa como nos campos da iniciativa privada. Nós temos excelentes trabalhos no campo das humanidades, temos influências muito fortes no trabalho com os sistemas escolares, através das nossas faculdades de educação, faculdades de artes, enfim. A minha faculdade de educação física tem um impacto muito forte nessa área também, hoje muito forte na cultura, no esporte. Então é importante a comunidade saber dessa nossa, vamos dizer assim, dessa nossa multiculturalidade interna, né? É claro que a saúde é uma face muito visível, porque nós temos hoje, no entorno da nossa rede hospitalar, perto de 6 milhões de pessoas que a universidade atende. Isso também é um motivo de muito orgulho e de muitos desafios, né? Mas também temos uma enormidade de números em formação acadêmica, em formação de teses, de mestrado, doutorado, de pesquisas, de trabalhos de extensão. Só para concluir, quando nós chegamos em 21 aqui, esse era um desafio da nossa gestão na época, inclusive em programa. E fizemos um trabalho bastante significativo de nos aproximarmos da comunidade por esses diferentes canais e metodologias de aproximação. Os resultados já começam a ser vistos, né? Nas entidades locais a gente percebe já uma interface muito significativa e nós queremos continuar falando isso. E por último, um momento como esse é muito privilegiado para nós, porque nós sabemos que vamos conversar com uma comunidade que eventualmente às vezes a gente não alcança, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. O nosso próximo tema, nossa próxima pergunta tem relação com o desenvolvimento tecnológico e inclusão ou desenvolvimento social. Essa universidade também é reconhecida mundialmente, nacionalmente, pela sua grande capacidade de desenvolvimento tecnológico. Só que concebemos que o desenvolvimento tecnológico não deve vir dissociado da inclusão ou desenvolvimento social. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês têm a dizer sobre essa indissociação? Sobre essa... Esse é um bom tema. Por natureza, a Unicamp nasceu com o DNA da pesquisa. E a pesquisa é a arte de descobrir, é a arte de perguntar, é a arte de fazer boas perguntas. É o papel do pesquisador buscar o conhecimento novo. Nesse conhecimento novo, nós temos uma série de concepções, desde as concepções da fundamentação teórica, de grandes textos no campo das ciências humanas, até mesmo o desenvolvimento tecnológico, né? Nós temos hoje na Unicamp uma agência de inovação que exatamente canaliza muitas dessas relações da inovação que são produzidas no interior das nossas faculdades, né? Então, grandes coisas aconteceram e já nasceram na Unicamp, né? Então, nós temos assim um enorme orgulho dessas relações. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer com que isso seja também um elemento e um vetor de produção de justiça social, de inclusão de pessoas nesse processo. Então esse é um dos grandes desafios que nós temos aqui, né? E é um assunto permanente dentro da nossa universidade. O que a gente precisa fazer como gestão pública e como universidade é deixar com que as pessoas sejam capazes de encontrar esse desenvolvimento e que a universidade seja capaz de aglutinar esse desenvolvimento num processo de compromissos de várias naturezas, né? Nesse momento é importante que a gente tenha compromissos com a nossa indústria, com o desenvolvimento de pesquisas altamente qualificadas no campo da inovação, no campo da tecnologia, no campo da sustentabilidade, né? No campo da energia limpa. Então são temas que estão postos, porque isso seguramente é uma forma de conexão com essa outra relação que você nos pergunta. E só para complementar aquilo que o Cezinha já disse, na verdade hoje a gente tem trabalhado também
A universidade tem uma tradição muito robusta da inovação voltada ao desenvolvimento de tecnologia, essa inovação com uma proximidade muito grande do setor industrial, do setor mais comercial, não é? Produtivo, né? Então, na verdade, o que a gente tem feito hoje, isso já é, na verdade, uma ação que começa a acontecer, inclusive envolvendo a nossa agência de inovação, é levar a componente social no pensar em inovação. E quando a gente está pensando na componente social, a gente está pensando que essas tecnologias que a universidade pode desenvolver, elas podem, na verdade, melhorar a vida das pessoas. Então, vou citar um exemplo muito simples. As atividades que acontecem na agricultura familiar. A agricultura familiar, ela é responsável por uma parte considerável daquilo que se coloca na mesa do povo brasileiro quando a gente pensa em frutas e hortaliças. Então, muitos desenvolvimentos que podem ser feitos e que a gente já está trabalhando nessa direção, ela vai no sentido de aumentar a qualidade de vida do trabalhador que está envolvido na economia, nessa produção, e também aumentar o nível de tecnologia que a gente pode embarcar nessas atividades para fazer com que a atividade seja mais fácil de ser executada e, ao mesmo tempo, mais eficiente. Então, esse é um exemplo de como que a universidade também pode trabalhar e para onde também a gente está caminhando. Esse caminho, ele, na verdade, não é um caminho que a gente vai dizer, faz um e deixa o outro. Não, eles são complementares. E a gente tem realmente um compromisso e uma proposta no nosso programa de gestão, porque a gente tem um grupo muito bom de pessoas que pensam isso na universidade, de incorporar também esse parâmetro de inovação social dentro daquilo que a gente chama de inovação. Isso, na verdade, são coisas complementares e que a gente pode avançar muito o papel e a contribuição da universidade numa área que é fundamental para o desenvolvimento do país. Só um exemplo. O professor Fernando também me permite fazer um complemento daquilo que ele disse. Nós temos um programa hoje para meninas, mulheres da área de exatas, né? Isso, exato. Financiado por uma empresa exatamente para fortalecer esse grupo de jovens que chegaram no programa de cotas, né? Para que a gente possa inseri-las numa área mais dura, digamos assim. Né? Então, como a universidade também, ela estrutura, articula e organiza essas relações entre um perfil de agentes com outros interesses dessa natureza que você comenta. O nosso próximo tema tem relação com a COP30, que será realizada no Brasil este ano, em novembro. E eu gostaria de saber de vocês como que vocês pretendem, ou o que vocês concebem, né, sobre a participação da Unicamp nessa tão importante conferência climática que vai ocorrer este ano no Brasil. Desde o ano passado, a gente tem, na verdade, aumentado cada vez mais o nosso compromisso na participação das grandes conferências internacionais que discutem temas que hoje são temas muito relevantes para o mundo. Então, em Doha, na preparativa, nós tivemos um grupo bastante significativo de docentes e pesquisadores da universidade que participaram de várias mesas e de várias mesas temáticas. E a gente, na verdade, está organizando agora, esse mesmo grupo está organizando agora, uma participação bastante intensa da universidade na COP30. O nosso objetivo é realmente fazer com que a Universidade de Campinas seja um interlocutor privilegiado e que possa, na verdade, contribuir para essas grandes discussões, não só contribuir na discussão, mas contribuir também com os resultados dessa discussão, com o desenvolvimento de políticas públicas que possam nos ajudar a resolver ou pelo menos contribuir para a resolução desses problemas que são tão graves nos dias de hoje. Então a gente tem todo o interesse e realmente tem um compromisso que já está em andamento. Eu acho que é mais do que fazer uma promessa, são coisas que já estão acontecendo. Paralelo a isso, nos últimos tempos a universidade desenvolveu e criou um órgão gestor de sustentabilidade, e a ideia de ter uma política institucional de sustentabilidade para a gente é muito importante, porque quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está abraçando todos os aspectos da vida no dia de hoje e, obviamente, a componente climática está dentro dessa sustentabilidade. E a ideia é realmente que essa política seja uma política transversal, que esteja, na verdade, em todas as atividades que a universidade faz. Nós, hoje, já somos muito bem classificados nos rankings internacionais de uma universidade sustentável. Nós somos o 2º lugar no Brasil. E o nosso objetivo é se transformar na melhor universidade sustentável da América Latina. E para a gente fazer isso, a gente tem um programa que está no nosso programa de gestão muito bem articulado. E esse programa, na verdade, tem todo o interesse de fazer essas interações, não só
com a parte governamental, mas também, sobretudo, as interações com as OS, grupos sociais que tratam do tema. Então, isso é realmente uma coisa muito relevante para nossa gestão e para a nossa universidade. Uma coisa importante a mencionar sobre esse trabalho desde que nós adquirimos uma fazenda contígua a nossa, isso aí que é a importante. Fazenda Argentina. Eu tive a honra de participar disso em 2014, de toda essa... desde lá, há uma discussão no interior da universidade de qual é o perfil de ocupação, né? E nós sabemos hoje das muitas críticas aos perfis de ocupação urbana, enfim, né? E a universidade desenvolveu um programa que, de uma certa forma, ele é magnífico na concepção, porque ele está dizendo à sociedade, temos que pensar um outro jeito de fazer isso, que no fundo tem a ver com esses temas da COP30, Sim. com essa delegação nossa que foi a Doha ano passado, uma delegação de cientistas e de pesquisadores, jovens pesquisadores, alguns estudantes de doutorado, pós-doutorado. Sim. E para nós foi muito significativo estar lá, porque é como se estivéssemos colocando a Unicamp no cenário internacional disso, que é uma das nossas vocações, né? Participar do mundo, participar dessa relação mundial. Mas esse programa nós chamamos de RIDS, que é um hub, né, de desenvolvimento sustentável. E nesse momento nós já estamos fazendo um processo de construção com essas características, que nós estamos chamando de Vila de Startups lá. E temos já um processo todo desenhado e articulado para que esse RIDS, a partir de agora, tome um corpo desta concepção que a universidade tem. Então é um trabalho de muitas mãos, de muitas mentes e de muitos corações, sim, sem dúvida. Temos dito, para fazer que a Unicamp possa ser um modelo nesta área a ser, vamos dizer assim, observado, estudado, né? E que coloque o Brasil também nessa preocupação central, né? Que faz parte também das nossas vocações. E temos muita pesquisa nessa área também. Sim. A nossa última pergunta tem relação com comunicação. E aí muito se fala, né, sobre a importância da comunicação, dela ser mais dinâmica, mais ágil, enfim, os vários adjetivos que se pode dar à comunicação. Eu gostaria de saber qual que é o papel da comunicação, né, para dentro da universidade e para fora da universidade numa possível gestão de vocês, professores. Isso é um desafio que nós na campanha percebemos, né? A gente já vinha percebendo no cotidiano, porque a universidade criou uma estrutura de comunicação desde a sua origem, que ela foi se maturando, foi amadurecendo, e hoje nós chegamos a um conceito de uma secretaria de comunicação muito bem estruturada, no seu aspecto institucional, com um portal que conversa com muita gente, mas a gente nota a necessidade neste momento e daqui para frente de penetrarmos em outras redes de comunicação. E a gente percebe isso quando temos uma decisão importante no Conselho Universitário e imaginando hipoteticamente que aquilo se irradiaria para a comunidade, e a gente descobre depois que isso não acontece, as pessoas têm muitas dúvidas. Então isso para nós é um desafio, tanto na sua perspectiva interna, ou seja, criar mecanismos, eu digo até que nós temos que ter método para fazer isso. Sim. Não pode ser uma coisa sem método. Temos que ter um método para fazer isso, para que a gente possa conversar muito solidamente com a comunidade, também conversar muito com as pessoas do nosso entorno e também do Estado. Afinal, quem nos financia é o contribuinte público paulista. Claro que temos outras formas de financiamento, mas basicamente desse recurso que você comentou no início do nosso orçamento, nós temos que fazer essa comunicação e demonstrar a importância daquilo que fazemos para a sociedade, né? Tanto nas áreas de assistência, como nas áreas de pesquisa, de ensino, de extensão, né? Da formação humana, enfim, né? E por fim, também fazer com que isso facilite o nosso fluxo de informação e que ele possa se irradiar e ajudar a universidade a participar da vida nacional. Nós temos um desafio muito significativo também, né, que é retomar um certo protagonismo em algumas grandes áreas que nós temos, mas que de uma certa forma precisamos dessa conexão da comunicação. O mundo atual é comunicação, né? Ele é muito rápido e muito ágil, então nós vamos perseguir isso também como programa. Só complementando aquilo que o Cezinha falou, Rogério, comunicação nos dias de hoje é algo absolutamente estratégico e fundamental.
E isso, na verdade, como o Cezinha acabou de falar, é uma preocupação constante nossa, porque a gente tem realmente que buscar mecanismos que possam fazer com que a comunicação na universidade, aí quando estou falando nesse aspecto, eu estou falando na comunicação interna, eu estou falando na comunicação entre pessoas, entre serviços, entre órgãos, e também a comunicação da externa da universidade possa ser melhor pulverizada. E que a gente consiga, na verdade, aí tem toda uma estratégia profissional, a gente tem pessoas trabalhando já nisso, a nossa secretaria já vem fazendo um trabalho nessa direção, é realmente buscar um grau de profissionalismo que nos permita aumentar ainda mais a percepção que a comunidade tem daquilo que acontece na universidade e também a comunidade externa possa entender qual é o papel da universidade e como a universidade contribui de uma forma bastante significativa para o desenvolvimento social, para o estabelecimento de políticas públicas, para uma série de coisas que tocam a vida do dia a dia das pessoas. Isso, na verdade, às vezes as pessoas realizam ou vivenciam uma série de experiências que elas são oriundas de atividades que aconteceram na universidade, mas elas não percebem isso. Então, o nosso objetivo é, na verdade, fortalecer a nossa área de comunicação com o objetivo de fazer com que pensar na comunicação seja uma atividade diária, seja uma atividade que esteja o tempo todo com gestores, com as pessoas, com os alunos, com todo mundo, de maneira que a universidade possa ser conhecida, se conhecer e, sobretudo, a gente, na verdade, ter uma maior valorização das atividades que a universidade faz. Eu posso dizer, inclusive, que politicamente é importante também que a gente trabalhe a comunicação de forma eficiente, porque isso reforça o papel de uma universidade pública num contexto nacional. E isso é digamos assim, eu acredito, né, Cezinha, que sem dúvida nenhuma a comunicação faz parte daquilo que a gente chama de nossos objetivos estratégicos. E que a gente, na verdade, tem uma série de propostas para melhorar, para potencializar, a gente já faz, mas a gente precisa avançar, potencializar a comunicação como um tema que é absolutamente fundamental para a vida da universidade. E por fim, eu gostaria de abrir a palavra para vocês, para que vocês pudessem destacar aspectos que a gente não foram comentados ao longo dessa entrevista e que vocês veem como essenciais a serem destacados. Rogério, a gente se sente muito preparado, né? A história de cada um de nós, com esse nosso tempo de universidade, né? Nós estamos somando aqui mais de 60 e tantos anos de experiência, né? E a gente sabe dos desafios que são esses cargos, né? Vivemos muito intensamente isso nesses muitos anos, né? Sabemos a importância da Unicamp no país e também na pesquisa e no ensino, né? E nesses campos que são afeitos à nossa vida acadêmica. Mas agradecemos muito a oportunidade de poder falar e poder dizer para mais pessoas exatamente aquilo que a gente pensa, né? Numa universidade que alguns anos atrás começou a se modificar, né? Começou a ter um processo novo de inserção, discussões muito aprofundadas sobre essas relações, né? E que a gente andando pelo campus a gente já nota isso. Então, nós queremos aperfeiçoar todos esses processos de forma que possamos ter uma contribuição muito rica, significativa e importante ao país nesses próximos anos, né? Só para finalizar, muito obrigado pela oportunidade, né? Quero reafirmar o prazer de estar nessa disputa tão difícil aqui na Unicamp com o professor Coelho e com uma equipe que nos assessora muito valiosa, de professores, funcionários, servidores das diferentes áreas e também alunos, né? E dizer que como a gente tem dito, após 60 anos nós temos novos desafios, né? E novos desafios merecem novas análises, né? Análises muito mais elaboradas, é um pouco aquilo que é o espírito que nos move. Muito obrigado pela oportunidade. Também para finalizar, agradecer, né, Rogério, agradecer o Radar Democrático sobre a possibilidade da gente poder conversar com vocês um pouquinho sobre nossas propostas.
Também eu retribuo o comentário que o professor Cezinha fez, é um enorme prazer e um grande orgulho, uma honra poder trabalhar com o professor Cezinha nessa jornada, que a gente sabe que é uma jornada complexa, porque é uma universidade extremamente, embora tenha 60 anos, é uma atividade madura e de muita importância no cenário nacional, e a gente tem realmente todos os compromissos de dar uma continuidade aos avanços que foram feitos nos últimos tempos, avanços que vão em várias áreas, tanto nas áreas de benefícios a funcionários, como também nas áreas da atividades fins, de pesquisa, extensão, ensino e extensão. E o nosso objetivo é fazer com que a gente possa ter planos para fazer com que a nossa universidade possa ter, estar ainda mais preparada para vivenciar um mundo que a gente sabe que vai ser algo muito controverso, com muitas discussões, e que a universidade tem um papel fundamental nesse processo, não só para discutir as relações das pessoas, as relações com o governo, mas também como um local onde a geração do conhecimento é fundamental para que a gente, na verdade, tome decisões que sejam corretas. Então, para a gente é um enorme prazer poder estar nessa jornada e, novamente, agradecendo a todos pela disponibilidade de nos ouvir, né, um pouquinho, né, nos ouvir e nos ver. Gostaria muito de agradecer ao professor Cezinha e ao professor Fernando por essa entrevista ao Radar Democrático. Muito obrigado, professores, por este momento. E eu gostaria de falar com você que está nos assistindo. Siga as nossas redes sociais, nos siga também no WhatsApp, nos nossos canais, compartilhe as nossas publicações, porque a sua ajuda, compartilhando os nossos conteúdos, seguindo as nossas redes, é essencial para esse projeto Radar Democrático. Então, gostaria muito de agradecer vocês, professores, e a você que está nos assistindo por este momento.